As pitons são assassinas silenciosas, escondidas em silêncio e acabando com suas presas com suas espirais geladas e constritoras. Piton e o pesadelo silencioso da natureza. No mundo selvagem, a Terra, o planeta verde cheio de vida, é o lar de inúmeras maravilhas naturais ainda a serem totalmente exploradas. Das florestas tropicais úmidas do sudeste da Ásia às savanas escaldantes da África, dos pântanos misteriosos da América do Sul às áridas savanas da Austrália, cada região é um mundo à parte, onde a sobrevivência é uma luta sem fim. Nesse mundo, existem criaturas que não precisam de velocidade, garras afiadas ou veneno para sobreviver. Elas são silenciosas, frias e mortais, aquelas que apertam o destino com espirais geladas, das pitons. Nas pradarias amareladas da África, onde o calor escaldante assa o solo e o vento assobia através dos arbustos espinhosos, um poço raso é um raro ponto de encontro na vasta região seca. Aqui, todas as criaturas, desde pássaros até animais com cascos, devem arriscar-se a beber, pois a sede pode derrotar até mesmo o instinto de cautela. Mas nas profundezas da camada ainda lamacenta, um assassino aguarda com paciência absoluta. Uma sombra longa e ondulante, imóvel sob a água marrom turva, Piton rocha africana Python sebae. Esta é a maior espécie de piton do continente, atingindo mais de 6 metros de comprimento e pesando até 100 kg. Seu corpo enorme é coberto por escamas cinza-castanhadas manchadas, perfeitamente camufladas com lama e grama em decomposição. A piton rocha não precisa se apressar. Ela espera. Ela observa. E ataca apenas uma vez, mas o suficiente para acabar com qualquer vida. Quando um rebanho de springboks, antílopes pequenos, ágeis, mas desatentos, se aproxima cautelosamente do charco, tudo ainda está calmo. Um filhote abaixa a cabeça, com as orelhas em pé, ouvindo. Mas já é tarde demais. Debaixo da superfície, um ataque como uma flecha lançada explode.
A Pitão dispara, com a boca aberta como uma foice da morte, enrolando-se nas patas traseiras e no meio do antílope condenado. Os Springbok lutam em vão, provocando pequenas ondulações na superfície da água. O resto da manada entra em pânico e foge. Em poucos minutos, todo o movimento cessa. A constrição cumpriu seu papel. A Piton Rocha abre lentamente as mandíbulas, começando a engolir sua presa inteira, um prêmio digno por sua paciência perfeita. Sem velocidade. Sem veneno. Apenas músculos brutos, estratégia de camuflagem perfeita e instinto de caça a sangue frio. Se é assim que a Piton Rocha africana sobrevive em um continente com os predadores mais ferozes da Terra. A Piton da Rocha africana é um predador oportunista com um cardápio diversificado. De roedores, lebres, pássaros, macacos, javalis, antílopes jovens, todos podem se tornar refeições se forem capturados por ela. Indivíduos grandes chegam a atacar filhotes de leopardo ou pequenos crocodilos. Elas emboscam em silêncio, atacam com força esmagadora e engolam suas presas inteiras. Usando suas mandíbulas expansíveis extraordinárias. Depois de uma grande refeição, as pitons da rocha podem passar meses sem comer. Uma estratégia perfeita de economia de energia criada pela natureza. Se a Piton da rocha simboliza paciência, força e ataque silencioso, então seu desafiante mais ousado, destemido e sem hesitação, se é o texugo melífero Melivora capensis, uma criatura que não conhece o medo. Na natureza, onde cada passo pode significar vida ou morte, o texugo melífero é conhecido como um quebra-regras, pronto para atacar. Qualquer animal se provocado, desde pitons das rochas e cobras até leões e hienas. Embora tenha apenas 60 a 80 centímetros de comprimento e pese menos de 15 kg. Seu pequeno corpo contém um espírito de luta selvagem, implacável e quase imbatível. Não porque seja mais rápido ou mais forte que seus inimigos, mas porque nunca recua, mesmo diante da morte. Com dentes afiados, garras fortes, pele grossa como uma armadura e, acima de tudo, uma vontade inabalável, o texugo melífero se tornou uma lenda viva na natureza. O corpo do texugo melífero é envolto por uma pele solta e espessa, quase impenetrável a presas, garras ou mesmo veneno. Quando mordido, o texugo pode se contorcer dentro de sua pele para contra-atacar de qualquer ângulo.
Essa é a defesa perfeita da natureza para um guerreiro sem piedade. E seu arsenal ofensivo? Dentes afiados como punhais, garras afiadas, e especialmente, um sistema imunológico milagroso, forte o suficiente para resistir ao veneno de cobra, ao veneno de Craitalistra e até mesmo as potentes neurotoxinas das víboras. Quando mordido, ele só precisa de algumas horas para ficar imóvel, e depois se levanta e volta a caçar. Piton e o pesadelo silencioso da natureza. No mundo selvagem, as pitons são assassinas silenciosas. Aproximando-se um texugo melífero, cujo nariz ultrassensível captou o cheiro do banquete. Sem hesitar, o texugo melífero ataca. Um grunhido baixo, mas feroz, é ouvido. Em seguida, chega um chacal de costas pretas, também em busca de um pedaço do prêmio. Uma luta feroz se inicia. No final, o texugo melífero prevalece. Entre a densa copa da floresta tropical do Sudeste Asiático, onde a luz mal penetra através das folhas, uma longa sombra desliza silenciosamente ao longo de um galho podre, Python reticulata Python reticulatus. Esta é a espécie de cobra mais longa do planeta, com alguns indivíduos registrando mais de 10 metros de comprimento. Suas escamas brilham em um complexo padrão semelhante a uma rede de seda, daí seu nome poético. Mas por trás dessa beleza esconde-se um assassino impiedoso. A Python reticulada não se limita a constranger suas presas, se ela é especialista em escalar, nadar e emboscar. Ao contrário da Python de rocha, ela é mais rápida e agressiva. Quando ameaçada, ela não foge, mas contra-ataca com mordidas afiadas que rivalizam com qualquer cobra predadora. Nos manguezais e pântanos densos do Parque Nacional Everglades, na Flórida, uma guerra oculta está em andamento. O invasor não é uma criatura alienígena, se é um residente estrangeiro do outro lado do oceano, a Python birmanesa Python bivitatus.
Nativas do sudeste da Ásia, as pitos birmanesas foram importadas para os Estados Unidos como animais de estimação exóticos. Mas, à medida que os indivíduos cresceram e se tornaram incontroláveis, foram soltos ou escaparam após tempestades. O resultado, de alguns poucos indivíduos, agora dezenas de milhares se espalharam pelos pântanos da Flórida, causando uma das invasões ecológicas mais graves da história dos Estados Unidos. Com uma capacidade reprodutiva incrivelmente forte, de 40 a 100 ovos por ninhada, sem predadores naturais e um habitat subtropical semelhante ao de sua terra natal, as pitons birmanesas dominaram a cadeia alimentar nativa. Pesquisadores registraram um declínio de 90 a 99% em muitas espécies de pequenos mamíferos nos Everglades, como guaxinins, coelhos dos pântanos, raposas e gambás. Pitons de até 5 a 6 metros de comprimento chegaram a consumir jacarés americanos juvenis, tornando-se predadores de topo incomparáveis. Elas não sibilam, não injetam veneno, mas caçam e matam de uma forma que as espécies nativas não conseguem se defender. Veado dos pantanos, uma garça ou até mesmo um porco selvagem adulto podem se tornar uma refeição completa, engolidos inteiros por suas mandíbulas expansíveis notáveis. Embora os humanos tenham reconhecido a ameaça e lançado campanhas de captura e controle, a luta contra as pitons birmanesas continua sendo uma batalha perdida. Elas são esquivas e se reproduzem mais rápido do que qualquer esforço de controle pode acompanhar. De animal de estimação exótico a símbolo temido de invasão biológica, a piton birmanesa se tornou a representação mais alarmante da perturbação ecológica na América do Norte. Nas florestas baixas de Assam, no nordeste da Índia, onde a névoa matinal ainda paira sob as árvores, uma pequena família de porcos pigmeus Porcula salvania está em busca de alimento. Estes são os menores porcos do mundo, com menos de 25 centímetros de altura e pesando apenas 8 a 9 quilogramas. Suas pernas curtas e costas ligeiramente curvadas conferem a cada movimento um charme cauteloso. Mas o que os leitões não sabem é que, dentro de uma pilha de folhas podres, uma piton rocha asiática Python molurus está imóvel há horas. Sem movimento. Sem piscar. Seu corpo de quase 4 metros de comprimento está perfeitamente camuflado por escamas marrom acinzentadas, como se fosse parte da floresta. A piton indiana é mestre em emboscadas, escolhendo frequentemente locais onde os animais costumam frequentar margens de riachos, leitos de riachos secos ou áreas frescas e sombreadas.
Quando um leitão se afasta da mãe e se aproxima da pilha de folhas, a oportunidade surge em menos de um segundo. Um ataque rápido como um raio, Sapiton lança-se como um chicote, envolvendo a presa com o seu corpo musculoso. Alguns sons estaladiços, costelas a partir-se. E depois silêncio. A cobra engole lentamente o pequeno leitão, como se ele nunca tivesse existido. O rebanho foge em pânico, sem sangue, sem vestígios, apenas uma mancha de terra afundada onde o destino foi silenciosamente decidido. Entre os arbustos densos e o solo coberto de folhas das florestas da América Central e do Sul, um rato da floresta corre em busca de comida. Raízes, sementes e pequenos insetos compõem seu jantar simples. Suas orelhas estão sempre alertas, seus pequenos olhos se movem rapidamente de um lado para o outro, instintos Mas, desta vez, ele não percebe que a morte está a poucos passos de distância. A jiboia sul-americana boa constrictor, uma prima mais curta, mais poderosa, das pitons asiáticas, fica imóvel sob as folhas grossas. Com 2 a 4 metros de comprimento, seu corpo robusto é do tamanho do braço de um homem adulto, suma espiral muscular pronta para atacar como uma armadilha de aço. Sem movimento. Sem respiração ofegante. Sem som. A jiboia se camufla no ambiente como uma raiz coberta de musgo. Suas escamas ásperas e escuras se misturam perfeitamente com o chão da floresta. Quando o rato entra na zona de ataque, o golpe é instantâneo. Sem gritos. Sem defesa. O rato é esmagado pelas espirais frias dos músculos. A cobra aperta e, em seguida, engole lentamente a presa como uma máquina perfeitamente programada. As jiboias não viajam muito em busca de alimento. Elas esperam que ele chegue, se, com silêncio absoluto, são os assassinos imóveis mais temíveis do mundo dos répteis. Presas como roedores, aves terrestres, lagartos ou pequenos mamíferos como coelhos desaparecem sem deixar vestígios em segundos. Não demora muito. Não é rápido. Não é barulhento. Mas a jiboia prova uma coisa: o perigo não está no tamanho, mas no timing. Entre os pântanos inundados e rios emaranhados da Amazônia, uma ondulação suave desliza pela água.
Não é um crocodilo. Não é um peixe gigante. É a anaconda verde Onectis murinus. A cobra mais pesada do mundo. Ao contrário de seus parentes asiáticos e africanos, a anaconda verde evita até terra firme. É um predador aquático, perfeitamente construída para nadar, mergulhar e emboscar. Com comprimentos de até 9 metros e pesos superiores a 200 kg, a anaconda não é apenas a piton mais pesada, mas uma das maiores cobras que já existiram. Seus olhos e narinas ficam no topo da cabeça, permitindo que ela permaneça submersa enquanto examina a superfície, como um tronco à deriva. À medida que o sol se põe sobre a Amazônia, a água brilha na luz que se desvanece. Uma manada de capivaras, os maiores roedores da terra, desce cautelosamente para beber. Elas se movem em grupo, e mais um filhote se afasta demais da mãe. Ele se aproxima da beira da água, onde a anaconda espera. Camuflado como um tronco flutuante, o corpo enorme desliza sob a lentilha de água. Então, o ataque explosivo. A água irrompe. Uma espiral gigantesca envolve a jovem capivara. Gritos fracos são abafados pela pressão brutal. A anaconda aperta ritmicamente esmagando órgãos, interrompendo o fluxo sanguíneo, sem necessidade de veneno, apenas força. Quando a luta cessa, ela abre as mandíbulas e engole lentamente sua presa, como se fosse inevitável. Então, o silêncio volta. A água fica calma novamente. A anaconda verde desaparece, o predador fantasma da Amazônia, silencioso. Mais supremo. Das savanas escaldantes da África às selvas do Sudeste Asiático, dos pântanos da Flórida aos rios da Amazônia, as espécies de pitons do mundo provaram que não são apenas caçadores temíveis, mas elos essenciais em seus ecossistemas. Cada espécie possui características biológicas únicas, força muscular, estratégia de emboscada, camuflagem e adaptabilidade surpreendente. Mas, à medida que os seres humanos invadem as florestas, caçam pitões por sua pele, medicinam ou como animais de estimação, ou os soltam acidentalmente, esse equilíbrio frágil começa a se romper. Alguns, como a pitão birmanesa, tornam-se ameaças ecológicas. Outros, como a pitão arco-íris ou a cobra raio de sol, estão à beira da extinção devido à perda de habitat.
Compreender a biologia e o comportamento das pitons não só ajuda a reduzir o conflito entre humanos e animais selvagens, mas também nos ensina uma lição maior da interconectividade de toda a vida. Proteger as pitons significa proteger os ecossistemas em que vivem, preservar o equilíbrio da vida e, mais importante ainda, educar as gerações futuras a respeitar a natureza como parte inseparável de nós mesmos. Mas, desta vez, ele não percebe que a morte está a poucos passos de distância. A jiboia sul-americana boa constrictor, uma prima mais curta, mais poderosa, das pitons asiáticas, fica imóvel sob as folhas grossas. Mas, desta vez, ele não percebe que a morte está a poucos passos de distância. A jiboia sul-americana boa constrictor, uma prima mais curta, mais poderosa, das pitons asiáticas,